Até nós tivemos aí há pouco o exemplo negativo lá dos apresentadores do Jornal Nacional, que para eludir o pagamento dos 27,5% de imposto de renda que queriam fazer, eles criam uma empresa. Qual é a empresa do Bonner? É do senhor Bonner, um contador, né, um motorista, 2 seguranças, essa é a empresa dele. Com isso ele paga 16% de imposto em vez de 27,5% sobre o salário. Nós não temos projeto de poder. Nós não queremos ser eleitos pura e simplesmente para no dia seguinte estarmos pensando na próxima eleição. Nós queremos ser eleitos para mudar a face do país, para criar um sentimento de confiança entre os governados e seus governantes, para voltar a termos um Brasil de grandeza, onde os valores maiores da nossa nacionalidade sejam expoentes, onde a família seja o ponto central da sociedade e onde a verdade, a honestidade, a lealdade e a responsabilidade sejam a tônica. E isso, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos conseguir? Temos enfrentado aí ao longo dos últimos anos uma grave crise política. Essa crise, ela nasce do sistema político partidário que nós temos. É um sistema caótico, onde hoje nós temos dentro do Congresso Nacional mais de 30 partidos representados e outros 40, se não me engano, em condições de assumirem suas posições. Ou seja, é uma fragmentação que termina por não haver uma identificação do eleitor com as pessoas com que ele deseja que sejam eleitas. Então nós temos que mudar esse sistema partidário. Nós tínhamos, pela Constituição de 88, uma cláusula de barreira. E essa cláusula de barreira ela foi derrubada pelo STF alguns anos atrás, sob o argumento de que ela era antidemocrática, porque não permitia a livre associação. Ora, senhoras e senhores, a livre associação é permitida, apenas só terão assento no Congresso aqueles partidos que verdadeiramente representarem parcela expressiva do eleitorado, e o que não é o que nós vemos hoje em dia. Então agora entramos numa aproximação aí de uma cláusula de barreira mais tímida, mas eu julgo que nós temos que acelerar esse processo. A outra questão é do voto proporcional. Hoje, dos 513 deputados eleitos, deputados que nós temos lá na Câmara Federal, apenas 36 são eleitos diretamente pelo nosso voto. Os demais entram naquele voto proporcional, seja na legenda, seja num puxador de voto, padrão tiririca, que traz com ele uma porção de gente. Na minha visão, isso é a minha opinião, nós temos que buscar o voto distrital. Não é? Então, por exemplo, no nosso caso aqui do Paraná, divide-se o Estado em tantos distritos quanto forem o número de vagas que temos na Câmara Federal. E em cada um daqueles distritos, o partido apresenta o seu candidato. Isso eu não tenho dúvida. Número 1, barateia consideravelmente o processo eleitoral. E número 2, aproxima definitivamente o eleito dos seus eleitores. E com isso a cobrança que cada um de nós tem que fazer daquela pessoa que nos representa, seja na Assembleia Legislativa do Estado, seja na Câmara, seja no Senado, será muito maior. Também nessa questão da política partidária, não é? Nós precisamos ter uma reorganização dentro do nosso país. É fundamental que essa reorganização aconteça, não é? De modo que nós criemos esse sentimento que eu estou lhe dizendo, o sentimento de confiança. A crise de valores, porque passamos, ela começou com a destruição da família. A família em inúmeros locais, ela hoje se resume a mãe, a avó, porque pai e avô sumiram na poeira do tempo. Muitas vezes crianças que desconhecem de onde são geradas, e a falta de atenção do Estado, que não atinge esse público, lhes dando educação, lhes dando saúde, não é? Lhes dando infraestrutura, faz com que a violência exploda, não só nas grandes cidades, mas já nas cidades médias e pequenas. E essa questão da segurança pública é algo que eu tenho certeza é preocupação de todo mundo. E ela tem que ser resolvida em várias vertentes. Uma vertente é a vertente do planejamento.
Não há planejamento integrado nisso aí. Muitas vezes nós vemos um ministro chegar na televisão e dizer: não há planejamento. Não tem planejamento. E como tem que ser um planejamento de segurança pública? Ele tem que ser baseado nas evidências empíricas. E o que vem a ser as evidências empíricas? Digamos o seguinte: a polícia de São Paulo, ela tem uma metodologia que diminuiu o roubo a pedestres. A polícia do Paraná tem uma metodologia que diminuiu o roubo de cargas. A polícia de Pernambuco tem outra metodologia que diminuiu o assalto à mão armada. Nós temos que juntar essas experiências sob a égide do governo central, integrar com todos os estados, fortalecermos o sistema de inteligência policial, seja pela melhor formação dos agentes dedicados a essa área, seja pelos instrumentos tecnológicos que hoje existem. E a partir daí temos esse combate direto, né, das forças policiais contra as narcoquadrilhas que nos assolam. Mas isso é só uma face da moeda. A outra face da moeda é muito clara. Se nós não entrarmos nas comunidades ditas carentes e tirarmos elas da exclusão em que se situam, ou seja, onde o Estado não entra, onde quem fornece a luz é o traficante que permite que faça o gato, onde quem fornece o gás é o traficante que o vende, onde quem fornece a saúde é o traficante que permite que o médico entre lá dentro, onde a escola é controlada pelo próprio tráfico. As senhoras e senhores não têm ideia o que ocorre na cidade onde eu resido, que é o Rio de Janeiro. Lá, nesses locais, o bandido é o herói. E por que o bandido é o herói? Porque ele tem uma arma, ele tem dinheiro e ele sai com as meninas mais bonitas. Essa é a visão de um grupo de adolescentes, não é? Nessa faixa de 15, 16, até entrarmos no início, não é, da fase adulta. E aí entra a questão da maioridade penal, que tem que ser muito bem debatida, não é? Para aqueles crimes realmente hediondos sejam julgados de acordo com a sua gravidade, e não porque a pessoa é menor de idade. O sistema prisional, que hoje é uma fábrica de bandidos, nós misturamos ladrões de chinelo de dedo com grandes traficantes, e isso só faz fortalecer essas facções criminosas. Temos que separá-los, temos que usar o esforço privado na construção de presídios, né? E a partir daí colocar essa turma para trabalhar. O presídio não pode ser lugar de ociosidade, né? O recurso que o preso terá que fornecer para a família que ficou do lado de fora não pode ser bancado do bolso de cada um de nós, mas sim pelo trabalho dele, em diversas áreas. Ele pode varrer a rua, ele pode consertar esgoto, ele pode fazer uma porção de coisas, não é? Desde que devidamente supervisionado e devidamente controlado. E a partir daí ele recebe o seu dinheiro e mantém a sua família ou os seus entes que estejam do lado de fora e paga a sua pena, não só pelo encarceramento, mas também pelo trabalho. Porque se existe algo que dignifica a pessoa humana, nós todos temos plena consciência de que é o trabalho. Temos essa crise econômica que nos assola já há algum tempo. Estamos no 5º ano seguido de déficit fiscal, ou seja, o nosso governo gasta mais do que arrecada. Numa comparação simples, né? Se nós na casa da gente gastarmos mais do que ganhamos, nós vamos estourar o cheque especial, vamos detonar o cartão de crédito e depois vamos procurar os agiotas na rua. O país vive essa situação. Para se financiar, emite dívida. São títulos da dívida pública que já estão para ser pagos lá por 2030, 2040. Né? Resultado disso: hoje nós temos 75% do nosso PIB em dívida pública. Pagamos anualmente 400 bilhões de reais só de juro, sem amortecimento da dívida, sem derrubar o principal da dívida. Para que tenha uma comparação sobre a totalidade desses 400 bilhões, ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos promoveram um plano chamado de Plano Marshall, que levava o nome do general Marshall, que foi
o chefe de Estado-Maior do Exército americano durante aquele conflito, e depois enveredou pelo caminho da diplomacia. A custo de hoje, o Plano Marshall valeu 100 bilhões de dólares. Ao dólar de hoje, 100 bilhões de dólares são 400 bilhões de reais. Ou seja, todo ano nós pagamos, né, um Plano Marshall de juros da dívida. Então nós temos que buscar formas de mudar isso aí, porque senão o país se tornará inviável. Esse déficit foi produzido sob a égide dos governos do Partido dos Trabalhadores. Foi o segundo governo do Lula e a Dilma que produziram isso, e agora é como se nada houvesse acontecido. A culpa deve ter sido de algum ser etéreo, né? Alguém que veio de Marte e conduziu as finanças do país nesse período e nos deixou nessa situação. Então as mesmas pessoas que produziram esse rombo catastrófico hoje se apresentam como se fossem solucionar o problema, sem dizer como o farão. Então fica muito claro, para que todos tenham que entender isso, nós temos ainda uma emenda constitucional que foi feita no passado, a emenda constitucional 95. Essa emenda, ela colocou que o orçamento só pode aumentar de um ano para outro de acordo com a inflação anterior. Então, para que todos entendam plenamente, o orçamento do ano que vem, de 2019, é o orçamento de 2018, atualizado pela inflação medida de julho de 2017 a junho deste ano. Agora, a vida real, ela é diferente. Então, eu explico isso como uma teoria da pizza. O orçamento é uma pizza, suas várias fatias, uma é da educação, outra da saúde, outra da defesa, outra é pagamento pessoal, né? E outras rúbricas que o governo provê de recursos. Mas, anualmente, o que ocorre? Aumentam os benefícios, né, do INSS, há aumento dos pagamentos de pessoal, e, em consequência, aquela fatia da pizza aumenta mais do que as outras. Uma pizza só pode aumentar, vamos dizer assim, 4,5, se parcela dela aumenta mais, comprime as outras. Em consequência, faltam recursos para saúde, educação, defesa, segurança, etc. e tal. Se nada for feito, se nenhuma providência for tomada, isso é para qualquer governo que seja eleito e tome posse em 1º de janeiro. Em 2022, o governo federal fecha, ele não paga mais nada. Nós teremos estourado a nossa capacidade orçamentária, e aí estaremos exatamente como vive o estado do Rio de Janeiro, e lá o meu estado natal, o Rio Grande do Sul, e outros que estão em situação quase falimentar, né? Por incúria, incompetência e má gestão dos seus governantes. Então essa crise terá que ser vencida. Nós temos ainda um aparato de segurança pública que vive uma situação extremamente difícil. Se a nossa polícia age como polícia e abate o marginal, imediatamente aqueles grupos de direitos humanos aparecem. E eu costumo dizer, os direitos humanos são para os humanos direitos, tá? E não para qualquer um. Se a nossa polícia cruza os braços, ela é perseguida pela nossa própria sociedade, que nós queremos que ela resolva o problema. Então nós temos que melhorar o aparato de segurança pública, valorizar a profissão de policial. Policiais estão morrendo de norte a sul, leste a oeste nesse país, e parece que são cachorros que morreram. Há pouco tempo atrás, nós, Exército Brasileiro, perdemos 3 soldados lá no Rio de Janeiro, não apareceu ninguém para lamentar a morte. Senhoras e senhores, isso foi um grupo criminoso enfrentando o Estado brasileiro. O Exército representa o Estado. No momento em que se matam 3 soldados do Exército em confronto, significa que não há mais respeito pelo Estado. E nós temos que recuperar o respeito à autoridade. Nós temos que recuperar o nosso próprio respeito e a solidariedade que tem que haver entre todas as pessoas. Então, essa questão da segurança pública, ela é extremamente sensível para todos nós. Agora, como vamos buscar solucionar essa miríade de problemas que assolam o nosso país? Nós temos a questão previdenciária. O nosso modelo previdenciário é um modelo oriundo do final do século XIX, na Alemanha, na época do chanceler Otto von Bismarck, que criou esse modelo, chamado modelo bismarckiano, obviamente,
onde aquelas pessoas que estão no serviço ativo, trabalhando, contribuem para que aqueles que já se aposentaram possam ter a sua renda. No entanto, a nossa curva demográfica ela começa a se inverter. Estamos vivendo mais. Nós sabemos disso. Até pouco tempo atrás, um homem da minha idade, 65 anos, já era considerado um vovozinho, né? Tinha que estar na cadeira de balanço, de chinelo, coberto por um chá e tomando chá. Mas a realidade se inverteu. Nós temos aí homens de 70, 80 anos com toda a sua vitalidade, e mulheres, perdão, né? Com toda a sua vitalidade, em condições de exercer a atividade produtiva. Então, nós vamos ter que mudar o modelo. E teremos que mudar esse modelo com o avião voando. A gente tem que trocar o motor com o avião voando. Os mais jovens que entrarão, eles terão que passar para um sistema de contas individuais, que é o sistema que existe na Noruega, na Suécia e nos países mais desenvolvidos. Ou seja, desde o momento que ele entra no mercado de trabalho, ele contribui para uma conta no nome dele, ele coloca a parcela dele, o empregador coloca dele, e ele pode até regular o tipo de contribuição que ele deseja, se ao final da vida ele quer receber mais ou menos. Óbvio que essa conta tem que estar num banco privado, não pode estar num banco estatal, porque senão em algum momento alguém vai passar a mão no dinheiro da gente, como já aconteceu, né, em outros períodos. Tá? Aliás, as pessoas sempre dizem, né, que a melhor maneira da gente quebrar um banco é ser dono do banco. Tá? E a esse respeito eu também gosto de citar que houve no governo aí do Lula e da Dilma, né, a questão das desonerações que influem, né, nesse problema previdenciário. O pessoal deixa de pagar imposto. Então existe muita gente que não paga imposto. Então nós precisamos o quê? Fazer uma reforma tributária no nosso país. Hoje a nossa carga de impostos, que eu tenho certeza que ninguém aqui aguenta mais, ela vale 37% do produto interno bruto. Nos Estados Unidos é 19%, né? E no nosso vizinho aqui no Paraguai é 8%. Como é que nós podemos competir? Não tem condições da gente competir com essa carga. Eu acho até que nós aceitaríamos se as nossas estradas fossem autobans alemãs, se os nossos hospitais fossem da Rede D'Or, se as nossas escolas, né, fossem dos padrões mais elevados, né, se a nossa segurança funcionasse perfeitamente. Mas nós pagamos impostos de ultra primeiro mundo e recebemos serviços africanos. Né? Então nós temos que, obviamente, diminuir essa carga. E na diminuição da carga, existe aquilo que eu chamo de alargar a base. Ou seja, mais gente, todo mundo tem que pagar imposto, mas vai pagar menos. Então é o que eu chamo de ganhar mais com menos. O governo acabará até arrecadando mais, mas todo mundo vai contribuir com um pouco dentro das suas possibilidades, sem estrangular empresários, produtores e as próprias pessoas físicas que pagam um imposto de renda altíssimo, né? Até nós tivemos aí há pouco o exemplo negativo lá dos apresentadores do Jornal Nacional, que para eludir o pagamento dos 27,5% de imposto de renda que queriam fazer, eles criam uma empresa. Qual é a empresa do Bonner? É do seu Bonner, um contador, né, um motorista, 2 seguranças, essa é a empresa dele. Com isso ele paga 16% de imposto em vez de 27,5% sobre o salário. Né? E depois ele comparece na televisão para aquela famosa pregação de moral de cuecas. Né? Me perdoem as senhoras. Né? Além da reforma tributária, nós temos que fazer a reforma fiscal, que é intimamente ligada ao ajuste fiscal. E o que vem a ser a reforma fiscal? É o enxugamento do Estado. Nós não podemos continuar com mais de 30 ministérios, que o próprio presidente da República não consegue coordenar os trabalhos dele, com só no governo federal em torno de 90 mil cargos em comissão. No geral, no Brasil, são 450 mil cargos comissionados. Então, nós temos que usar a burocracia concursada. Essa que tem que ser usada. Né? E banirmos essa turma dos cargos em comissão. Porque é um custo elevadíssimo. Ao mesmo tempo, né, ter noção do gasto do dinheiro público, que ele é desperdiçado. As senhoras e senhores devem pensar no seguinte:
que a administração pública é simples. Não, ela não é simples. Ela tem que se basear em determinados princípios. E um dos principais que se toca é o princípio da publicidade. Então, para ter publicidade, tem que ter licitação, tem que ter edital, tem que ter termo de referência. E o que ocorre? Os nossos gestores não sabem proceder assim. É diferente de uma empresa privada, onde o dono da empresa diz: eu preciso comprar 4 lâmpadas. Onde é que é mais barato? É no armazém que o seu Zezinho ali na esquina, eu compro lâmpada mais barata. Mas no serviço público eu não posso fazer isso. Eu tenho que abrir uma licitação, especificar qual é o tipo de lâmpada, vou receber as propostas e depois vou comprar a lâmpada daquela proposta que for mais vantajosa. Agora, se eu atraso esse processo, o que ocorre? Demora o desembolso, demora o pagamento, e aí o dinheiro vai sendo jogado de um ano para outro naquilo que é chamado de restos a pagar. Então, anualmente, em torno de 30% a 40% do orçamento é consumido pagando do ano anterior. E para que os senhores tenham uma ideia da incúria de determinados gestores, no ano passado, o Ministério, que era ainda das Comunicações, ele tinha 100% do seu orçamento de 2017 comprometido para pagar 2016. Então arrasa quarteirão, não há condições. Então nós temos que fazer uma reforma fiscal, e aonde ela se coloca? Em cima da eficiência gerencial, onde os ministros serão escolhidos entre homens, mulheres, sejam civis ou militares, com capacidade, com competência para exercer aquilo, e não simplesmente para fazer política dentro do Ministério e criando dificuldades para vender facilidades, como nós temos visto aí ao longo dos últimos tempos. A par dessa reforma fiscal, nós temos que ter um novo pacto federativo. A nossa federação é uma federação meio às avessas, né? Porque o governo central retém o dinheiro, vai ficar lá com aquele recurso, e aí ele vai liberando de acordo com as conveniências políticas. Isso não é governar. O executivo, a missão dele é o quê? Executar o orçamento da União, que foi o quê? Votado pelo Congresso Nacional. Então execute, distribua o recurso a estados e municípios, que são quem sabe aonde aquele recurso vai ser melhor aproveitado. E aí, senhoras e senhores, entra sempre o dilema de qualquer economia. Ninguém consegue atender a tudo. Se abrir o livro mais básico de economia, está lá escrito o dilema: canhão ou manteiga? Eu tenho que selecionar à frente. Aonde será mais importante eu colocar a minha cesta de ovos? Isso é a decisão que o governo tem que ter. Isso é a tarefa do presidente da República. E distribuir desde cedo esse recurso, de modo que estados e municípios com processos licitatórios prontos em cima de projetos, porque se não tem projeto não sai nada, o recurso seja devidamente empregado. Aí, quando não tem projeto, ocorrem todos esses conchavos e essas roubadeiras que nós estamos assistindo. Caso tipo, transposição do Rio São Francisco, que já era para estar pronta há milênios. E o que acontece? Não havia projeto. Se partiu para fazer uma obra gigantesca sem haver projeto. Em consequência, todo tipo de desvios ocorrem aqueles famosos aditivos, né? O contrato começa com 100, como eu posso aditivar até 25%, imediatamente eu já entro pedindo mais 25%. E aí, quando eu peço mais 25%, aquele toma lá da cá. 1 vai para o partido, 2 vai para o fulano, 3 vai para o ciclano, e nós ficamos a ver navios. Então nós temos que mudar essa forma de gerir, né, a coisa pública. Também não temos a mínima dúvida na questão da educação, né? Então a educação, ela é fundamental para quê? Para resgatar a cidadania brasileira, né? O nosso sistema educacional, ele enveredou por uma questão ideológica, onde se procura desde cedo transmitir conceitos oriundos do marxismo-leninismo para as nossas crianças. Tem um neto, meu neto número 02, ele tem 10 anos de idade, estuda filosofia no colégio dele. Como é que o Luiz Antônio, que sabe mal chutar uma bola, vai entender alguma coisa de Kant? Eu digo: Luiz Antônio, o que você está estudando? Não vou, me falaram de Kant. Eu digo: meu Deus do céu, não é possível um negócio desse. Então nós temos que ser objetivos. A maior parte do nosso recurso de ensino está alocada para o ensino superior. Nós temos que inverter essa curva
para o ensino fundamental e ensino técnico, né, que é as nossas maiores necessidades. Também eu lanço aqui a consideração de todos que pode pagar. E eu faço minha culpa aqui. Meus 2 filhos frequentaram a universidade pública. Por quê? Estudaram em bons colégios, passaram no vestibular. Né? E temos universidades privadas, frequentadas em sua maioria por gente que não pode pagar. Então nós temos que olhar isso com muito carinho, se nós queremos mudança no sistema educacional. E ao educar, nós resgatamos a cidadania. A educação liberta a pessoa. Por que há um discurso tão grande dessa turma da esquerda sobre educação, mas a ação não acompanha o discurso? Porque quanto mais ignorante se mantiver a massa, melhor para o discurso eleitoral e populista dele. Ficam todos esperando. O Estado vai nos favorecer, o Estado vai nos dar uma bolsa isso, o Estado vai nos dar uma cota. Né? A questão, já me perguntaram essa questão das cotas. Eu digo, se nós tivermos saúde e educação decente, nós não precisamos de cota. Né? Nós alinhamos a população naquilo que eu chamo da linha de partido, e aqueles que estudarem melhor, que forem mais destacados, eles vão chegar lá na frente. Mas todos começarem igual. Aí, para não chegar e trabalhar para que todo mundo tenha a igualdade, porque a igualdade é muito bonita só no discurso, eu arrumo uma cota. E depois a gente vê o que acontece. Então, a educação, senhoras e senhores, é fundamental.